Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazza quem vos fala. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu trago as operações que realizei aí no dia 13/10 de 2022, que antes não tivesse feito. O apressado come cru. Antes de mais nada, aí pedir gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito, deixa o like, comenta aí, né, pra gente tá cada vez mais se fortalecendo, nos fortalecendo, beleza? Então, já vou adiantar, precipitei talvez um momento das entradas, tinha um monte de notícia para sair, né, 3 estrelas aí às 9h30. Inicialmente pensei em operar após as 9h30, mas a ansiedade, o medo de perder a oportunidade me fez perder dinheiro no dia de hoje. E vamos acertar aí, né, para não tomar cuidado no dia de amanhã para não devolver a semana inteira, né? Então, bora lá, vou adiantar de forma rápida aqui as operações, só pela lisura do processo mostrar onde foram realizadas. E depois, na segunda parte, eu trago aí os detalhes que me fizeram entrar na operação. O mercado abriu em gap de baixa. Acreditei que ele pudesse continuar na tendência de baixa, assim que ele caracterizou um fundo ali. Apregoei uma ordem de venda. Pegou nesta venda, era às 9h16, né? Poderia ter aguardado mais 15 minutinhos e o dia poderia ter sido totalmente diferente, né? Aí eu ajustei o suporte, o stop, lá para o topo anterior, né? Pelo gráfico 5R. E não teve jeito. Inverteu, foi lá, buscou meu stop. Então tinha tomado 13 pontos aí na cabeça, com 2 contratos, R$260 negativo. O ponto onde ele me estopou, ele já formou um topo superior, né, que o anterior. Então eu falei, então já que ele veio aqui para estopar, acredito que ele vai reverter isso daí, né? Então apregoei uma ordem de compra acima do topo, porém não respeitei as minhas regras de não entrar contra suportes ou resistência, né? Então eu tinha uma resistência nessa região aí, que seria essa linha fúcsia mais em destaque aí, que é a região de ajuste, tá? Do Prior Coach lá. Então ele executou a minha entrada nesse ponto, na compra. E simplesmente daí só voltou. Eu coloquei meu stop lá no último fundo. Então percebam, no último fundo ali, antes da nuvem. E assim que depois ele formou aquele outro fundo ali mais acima, ascendente, né, desse onde estava, fui lá e movi a operação para o stop para baixo aí desta região, mas até na pancadinha ali ficou em 10,5 pontos, com 2 contratos, 21 pontos. Ele sempre dá uma pancadinha, ele sempre rouba uns tiquezinhos ali, né? Mas aí ele voltou aí também, até o momento que ele veio e estopou nesta região. Como eu falei, deveria ter aguardado, né? Mas enfim, deveria, não resolve meu problema. Não aguardei e é o que vale. Mas estou ciente de uma coisa, que a disciplina é muito mais importante que qualquer operacional. Mesmo com a inexperiência, se eu for disciplinado, a probabilidade de eu me arrebentar, ela diminui bastante, tá? Então lembrando aqui que eu não sou um trader profissional, eu apenas compartilho meus estudos aqui, uma forma de eu registrar o meu diário de trade de forma visual e uma forma de eu me policiar, né? Porque cada vez que eu, às vezes, né, não foram muito, mas às vezes que eu saí do operacional, fiz algo diferente do que eu prego, eu me envergonhei muito. Então o canal ajuda bastante para isso também, para você fortalecer a disciplina, para não fazer cagada. Lembrando que não é recomendação alguma, estou apenas compartilhando a minha verdade, o que eu acredito como verdade, e não tenho dúvida que com um pouquinho mais de persistência e paciência as coisas vão se alinhando e vai dar certo. Day trade não é investimento, é especulação de altíssimo risco, portanto muito cuidado, só coloque nesse mercado dinheiro que você possa perder, beleza?
Então, vamos lá para a segunda parte, onde eu mostro mais detalhado o porquê das entradas e os trade depois, os trade mental, né? Que se eu tivesse esperado às 9h30, a probabilidade seria de ter sido mais um dia positivo. Mas infelizmente não consegui controlar essa ansiedade, cliquei no botão antes da hora. Vou até fazer um levantamento para ver os melhores horários aí que eu peguei os takes nos dias positivos, para excluir de repente esse primeiro período do dia aí. Beleza? Então, bora lá. Como eu já falei na primeira parte, o apressado é come cru. Mas, fazer o que, né? Importante, pelo menos que eu não vou exceder os números de operações, vou limitar as minhas regras, né? Respeitar o processo e aceitar o stop aí. Então o mercado abriu um gapzinho de baixo, deu uma enroscada. Para quem já está acompanhando sabe que eu só opero depois que ele traça essas linhas aqui, essa azul e essa vermelha, que não tem nada de mágico nela, ele apenas detecta o último fundo e o último topo detectado nos últimos 5 primeiros minutos, né? E a partir daí eu joguei lá nesse indicador o range hora dos últimos 10 dias do dólar, e aí a partir daí ele vai traçar o range para cima a partir do fundo e para baixo a partir do topo. Então detectou aqui, ó, do fundo para cima, essa primeira linha aqui, 31 pontos, que é o que está dando aí no true range, no período de 90 minutos, gráfico de 60 minutos, ou seja, o movimento hora média, né? E do topo para baixo, os 31 pontos também. Beleza? Então, o mercado abriu bolado. A partir do momento que ele abriu isso daqui, ele, para mim, tinha confirmado uma tendência de baixo. Coloquei aqui, quando ele fez essa configuração, coloquei uma venda nesse rompimento. Ele veio aqui, rompeu, stop inicial. O ideal seria eu ter jogado, né, aqui em cima, né, primeiro fundo após a nuvem, mas eu fiquei com receio desse movimento, já acabei jogando aqui, não aceitei o stop, tá vendo? Então teria diminuído o meu stop se não fosse burro, né? Que eu joguei aqui para cima achando que ele pudesse segurar nesse topo. Quando ele veio aqui, ele estopou. Então essa foi a primeira cagada, né? Mas enfim, não adianta agora chorar, é apenas tomar cuidado e não fazer de novo. Eu tinha pensado em operar só após as 9h30, porque eu vi que tinha bastante notícia, 3 estrelas às 9h30, mas não adianta só pensar e não executar, né? O apressado come cru, como eu já falei. Se tivesse esperado, talvez tivesse sido melhor, mas aprendizagem pra gente. Depois o mercado já logo na sequência, ele veio aqui, fez esse pivôzinho em cima do topo, e aí que eu falei, bom, se a nuvem verde, se ele virar aqui, né, pode subir para alta. Mas não, acabei vacilando. Não aguardei ele romper a região aqui de ajuste, né? Seria essa região. Coloquei a compra aqui, assim que ele rompeu, ele pegou a ordem, mas logo que ele pegou, ele já começou a descer. Quando ele pegou aqui, meu stop inicialmente estava aqui embaixo, né, que é o primeiro fundo depois da virada da nuvem. Assim que ele fez esse movimento aqui, né, e fez esse fundo, eu trouxe o stop para cima desse fundo, deixando ele abaixo desta linha aqui. Mas não adiantou, ele veio e pegou aqui. Então a partir daqui, né, se eu for ver aqui, tentei resolver mais uma vez tudo aí na primeira hora. Aqui estávamos falando de 9h26, então em meia hora eu já tinha acabado com o meu dia, né? Aí depois bagunçou, acompanhei só. Quando saiu as notícias, o mercado abriu em leilão, entrou em leilão.
deu uma pancada para baixo, entrou em leilão, segurou aqui. Quando ele voltou da abertura, ele já veio aqui para cima. Se eu tivesse aguardado, né, que seria o mais interessante, então a partir de hoje, os dias que tiverem notícia, vou me segurar aí para operar depois das... Só depois que sair a notícia. Tinha muita notícia 3 estrelas hoje nesse horário. Teria sido mais interessante, porque aqui ele, depois que voltou do leilão, embolou aqui nessa região. Aqui ele já começou a ficar mais tranquilo os movimentos. Testou várias vezes essa região aqui de topo, tá vendo? Então eu poderia ter apregoado, né? No trade mental que eu fiz na hora, né? Foi de comprar esse rompimento, né? E teria buscado os alvos, né? Comprando esse rompimento aqui, teria buscado... Deixa eu até limpar a tela aqui. Opa. Seria um tique acima aqui, teria comprado. Então teria pego o primeiro alvo. Caso tivesse executado a primeira ordem aqui, que ficou em cima, né, no choro, não sei se teria executado, mas caso tivesse executado, poderia ter comprado esse rompimento, né, mas no trade mental não consegui identificar isso. E esse daqui eu não teria feito, porque estaria muito próximo dessa linha aqui, que também é uma região que eu entendo que possa segurar o preço aí, né, tá no range do movimento. Depois ele começou a descer. Aí uma tendência clara de alta. Poderia tentar pegar essas tendências, mas aí fica mais arriscado quando é muito claro uma tendência de alta esticada, né? Ficar operando a favor e contra. Sempre observando também o gráfico do lado. Então precisaria ter que aguardar, né? Aí ele começar a configurar de novo fundos e topos ascendentes, né? Para de repente poderia ter comprado esse rompimento aqui, né? Se no mercado não existe, é apenas um trade mental para avaliar, né? Mas com certeza teria sido melhor se eu tivesse esperado. Aqui seria uma outra entrada. Com take poderia ter pego mais, enfim, resolve porra nenhuma, né, cara? Porque já acabei com o dia, devolvi boa parte do lucro da semana, mas ainda semana positiva, mas a merda que eu fiz, né? Não que eu tenha errado muito com relação às entradas, poderia só ter controlado a ansiedade para aguardar mais, né? Ter esperado movimentos mais bonitos, né? Pernas mais claras, topos mais bem definidos para poder fazer isso daí. Beleza? Então é isso daí. Ficando por aqui, se Deus quiser amanhã estarei de volta. Espero que seja para ter lucro e não devolver o resto do lucrinho da semana. Mas não tem muito o que fazer não. Então se Deus quiser amanhã estarei de volta para mais um dia do WDO. Nos estudos que estou fazendo. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Abraço.